Oi, gente, tudo bem? Se você tem ou conhece alguém com alguma doença autoimune, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, doença de Crohn, vitiligo, psoríase, tireoidite de Hashimoto ou qualquer outra, esse vídeo é muito importante. Nós vamos falar sobre intestino e doenças autoimunes. Então, vem comigo. E aí, o que é que o intestino tem a ver com as doenças autoimunes? Gente, o nosso intestino, além de ser um órgão de absorção de nutrientes, um órgão que tem conexão direta com o cérebro, por isso que ansiedade e estresse altera a função intestinal e o que você come também pode levar a quadros de ansiedade e depressão, enfim. O intestino também tem uma ação endócrina, produz hormônios que vão ajudar na regulação do controle alimentar, da saciedade, de várias outras funções importantes, mas ele é um dos maiores produtores de anticorpos. Ele é responsável pela produção de 80% dos anticorpos. Então, logo após a mucosazinha ali, logo após a fileirinha de células chamada enterócitos, que são as responsáveis pela absorção dos nutrientes, existe uma submucosa cheia de organelas do sistema imune, prontos para proteger o nosso corpo e produzir anticorpos contra aqueles agentes nocivos, aqueles agentes que querem invadir o nosso organismo, principalmente bactérias, vírus, restos de células, etc. Pois bem, cada enterócito, o nosso intestino por dentro, ele é como um tapetinho todo felpudo. E cada enterócito, que é a célula intestinal, que é quadradinha, ela é grudada, ela tem cola que gruda uma célula na outra. E isso forma barreira, só vai entrar nutriente, água, minerais, aminoácidos, o que for, através do enterócito, que é essa célula. Então, ele tem que ter um tamanho abaixo de 10.000 Daltons. Por que esse blá 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 todo? Existem alguns alimentos que o nosso corpo não consegue digerir. Então deixam resíduos, alimentos que têm um tamanho muito grande para entrar no enterócito. Quer exemplo? Glúten. O glúten, principalmente aqui no Brasil, ele sofreu várias modificações, ele apresenta uma carga proteica muito alta e o nosso corpo não consegue digerir. Então, mesmo que você não seja uma pessoa celíaca, todas nós temos intolerância ao glúten. Para você saber se você tem, fica aí um mês sem comer nada de glúten para você ver a diferença que vai fazer na sua vida. Como você vai perder gordura, como você vai ficar mais bem disposto, como você vai ficar mais em alerta, como sua pele vai melhorar. Outro alimento que é muito danoso são os laticínios. Sim, o leite industrializado, o queijo industrializado que passou por processo de esterilização e até mesmo alguns iogurtes industrializados. Porque, primeiro, o mais de 80% da população é intolerante à lactose, que é o açúcar presente no leite. Então, ele não consegue ser digerido porque a gente não tem enzima e vai ficar ali aquele resíduo dentro do intestino para alimentar as bactérias ruins. Não adianta você consumir produtos sem lactose, porque a indústria, na verdade, não retira a lactose do alimento, ele apenas acrescenta enzimas e aí a gente não sabe se é suficiente ou não. Outra substância presente no leite é a caseína, que é 80% da proteína do leite. A caseína, no processo de esterilização industrial, ela é desnaturada e ela passa a ficar tóxica, agredindo os nossos enterócitos e rompendo essa barreira intestinal, tá? E um outro alimento é o açúcar, porque o açúcar fermenta, é um alimento que as bactérias amam e ali elas vão digerir aquilo ali, fermentar, liberar toxinas e todos esses restos alimentares, esses resíduos que a gente não consegue absorver, como eu falei, vai servir de alimento para as bactérias e nós temos dois grandes grupos de bactérias, as do bem e as do mal. Lógico que esses alimentos vão alimentar quem? As bactérias do mal.
e isso vai alterar a nossa flora intestinal. São as bacteroidetes, que são as do bem, e o grupo dos firmicutes, que são as do mal. Então, essas toxinas liberadas por essas bactérias do mal vão desgastar essa cola que une um enterócito ao outro. E aí vão ficar buraquinhos nos enterócitos que vão deixar bactérias, restos de alimentos que não são interessantes para a gente, vão penetrar na mucosa desse intestino e aí vai estimular quem? O sistema imunológico que está ali naquela mucosa. E aí as nossas células do sistema imune vão começar a produzir anticorpos contra essas substâncias. Como eles vão reagir contra as paredes das bactérias? As paredes das bactérias têm uma similaridade muito grande com a parede das nossas células. E isso aí pode levar a uma reação cruzada. Então, na hora que o corpo vai se proteger contra esses agentes, ele termina fazendo um gol contra, atirando contra as nossas próprias organelas. Então, a gente pode passar a produzir anticorpos contra a tireoide, né, e levar um quadro de tireoidite, inflamação, com falência até da tireoide, tendo que fazer reposição de hormônios da tireoide a vida inteira. Pode produzir anticorpos contra as articulações, provocando doenças como artrite reumatoide e outras doenças do colágeno. Provoca anticorpos contra estruturas da pele, então, como eu já falei, psoríase, vitiligo. Pode provocar anticorpos e inflamação no próprio trato gastrointestinal, piorando uma síndrome do colo irritável, ou então sendo gatilho e a piora da doença de Crohn, da retocolite ulcerativa. Então, quem tem doença autoimune tem que ter muito cuidado com a dieta. A dieta, ela é fundamental. Eu, na minha prática clínica, eu já oriento todos os meus pacientes a retirarem açúcar, glúten e laticínios. Dos laticínios, o que é que eu recomendo? Aqueles queijos que são fermentados, que são feitos através de um processo artesanal que não é industrial, os queijos curados, semicurados, e a coalhada natural, os iogurtes feitos com leites, de preferência orgânicos, que a vaca ingeriu alimento natural do pasto, enfim, gente. Nós somos realmente o que comemos e a gente tem que ter uma responsabilidade sobre isso muito grande. Recentemente eu atendi uma paciente com doença de Crohn que sofria há anos, fatigada, sem qualidade de vida, com N episódios de diarreia o dia inteiro. Ela já ia utilizar uma medicação imunomoduladora, cara, dispendiosa, com riscos à saúde dela, até que ela resolveu procurar uma nutricionista que lida com a parte de doença autoimune, retirou esses alimentos e ela já melhorou 80% dos sintomas dela. Tá? Então isso aí fica um alerta. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido um pouco do processo e, por favor, compartilhem com quem vocês acham que precise. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, aproveita, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha com quem você gosta. Um beijo e até os próximos vídeos.